Muito boa tarde, amores. Chegamos para fazer a sua tarde mais feliz. Concordam, meninos? Concordo plenamente. Uma ótima tarde. Como é que você tá? Tudo bem aí? Tudo na paz? Às vezes a felicidade está em aguardar e chegar esse momento. Exatamente. Que bom, que legal estar com você. Muito boa tarde. Estaremos juntos aí na próxima hora e meia. Pois é, e conversando sempre, você sabe, sobre temas que diz respeito a todos nós, né? E esse de hoje não diz respeito só às mulheres. Muito bem. Diz respeito Sim. a nós homens também, porque envolve muita coisa, né, pastora Leite? Vocês têm muitas histórias para contar. Aqui hoje nós vamos falar de TPM, tensão pré-menstrual. Tem algum testemunho de casa para contar, meninos? Pois é, Perguntem um às ciclo. meninas se pode, porque se elas estiverem Deixa eu ver TPM, que dia é hoje para saber se eu vocês falo ou não. correm risco. Exatamente. Vocês correm sérios riscos, hein? É. E o pastor Leite tem 3 mulheres em casa. Exato. Cara, vontade de ser do Arauto. Tá viajando mais. Muito bem. Já. Não é fácil. Ai, Não é exagerados. fácil. Meus amores, então esse é o tema de hoje, tensão pré-menstrual, aquele tema que para muitas vovós dizem assim, para com isso, ficar falando disso na televisão, falar disso na presença dos meninos, guarda pra você. Era assim. Era sim, é verdade. Se falava verdade. dessas coisas em público, Até jamais. tinha vergonha, né, de É. falar sobre o assunto, mas é um assunto que precisa Era assim. ser conversado, viu? Eu não lembro. Você não tem mãe nem vó pra saber? Eu não lembro. Você, por acaso, não tem formação em história pra saber de uma coisa tão básica como essas? Ó. Hein, neném? Eu adoro os meninos Eu quando lembro. batem essa história de RG, eles se veem bebezinhos. Esse de barba branca e esse outro A também. barba branca não é nem por causa do tempo, Não é. Isso é genético, É o eu acho. shampoo. É o shampoo. Barba branca é estresse por causa das TPMs lá de casa. É verdade, boa, pastor. Boa essa desculpa, mas sem noção. Olha só que notícia. Tá chegando o hashtag... Ah, não, deixa eu avisar quem é especialista do dia. Claro. É uma das Faça as melhores honras. médicas do Rio de Janeiro, situada ali em Niterói, professora universitária, pensa no currículo da mulher. Hoje pela manhã, perguntei pra ela assim, quantos partos chegou a fazer assim? Quando eu parei de contar, 5.000 partos. Quando Nossa parou idade. de contar. Sim, verdade. É, verdade. Doutora Muito Priscila legal. Pirro está com a gente no programa de hoje. Aproveitem, tirem todas as dúvidas. Não é qualquer dia que temos a doutora Priscila por aqui. E a notícia, Temos gente? hashtag com Lucas. Fala, meus amigos, muito boa tarde pra vocês. Sempre muito bom estar juntinho aqui, aprender sobre o tema de hoje. Pessoal, é o seguinte, você que geralmente faz o seu pagamento de algumas coisas pelo Pix, para você não se perder mais sobre isso, com relação à data, atrasar, tem uma nova atualização. Você vai poder agendar isso, vai fixar e pagar. Todo mês certinho vai sair, não vai mais se preocupar com isso. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre essa nova modalidade que está disponível para quem utiliza esse serviço. Vou falar também sobre uma pesquisa falando que o AVC ele cresceu 15% em pessoas mais jovens aqui no Brasil. Tem um recorte mundial também para falar sobre isso, mas trazendo um pouco o Brasil e o destaque esse 15% para pessoas mais jovens. Não, e a gente tem percebido isso mesmo nas notícias, né? certeza. Quantas pessoas mais jovens morrendo quando de alguma forma de ser mal súbito, muito estranho tudo isso. Estranho. Sobre Pix, amigo, eu sorri porque assim, ó, programar o Pix, nem Pix eu faço, já Minha avó virou faz. piada por aqui, Já né? Minha avó faz... Mas é que eu tenho quem faça por mim, sua avó talvez precise de um neto. Deixa eu chamar um intervalo aqui então, minha gente. Vamos lá? 30 segundinhos pra gente se acomodar aqui, né? E entender por que algumas pessoas não fazem. Enfim, e a gente Porque já elas volta. recebem já Pix. volta. Tchau. Oi, meus amores, cheguem mais pra cá, fiquem mais pertinho. Afinal, entre família, é assim que nós estamos. Pode ser assim, bem pertinho, Abinal? Com certeza, melhor ainda, né? Quanto mais perto, melhor. Por quê? Porque a gente vai sentindo esse nosso calor humano, né? A gente vai compartilhando as experiências, contando mais ao pé do ouvido, né? Os segredinhos e assim vai. Obrigado aí pela companhia todos os dias aqui no nosso Entre Família. E essa família que cresce cada vez mais, viu, Darleide? Por quê? Porque quem tem acompanhado e gostado do programa vai compartilhando, falando, assiste lá na TV Novo Tempo. Eu, quando vou
principalmente na região lá que meus pais moram, sempre tem gente nova vindo, eu acompanho Entre Família, eu acompanho o programa, tal, acompanho o Bom de Bíblia, o pessoal fala, assisti o Bom de Bíblia. E é muito legal. Obrigado, viu? Obrigado por compartilhar essa esperança com outros também. Meus amores, nós todos falamos na abertura do programa que falaríamos sobre TPM. Vamos, mas assim, mais atenção a gente vai dar para os ciclos, para as fases do ciclo menstrual relacionado às emoções. Tá tudo junto e misturado, né? Não deixa de ser TPM. Você tem alguma experiência com a sua TPM? Muda de humor? Se não é você quem percebe, as pessoas à volta fogem de você. Tem alguma coisa assim de esconder os objetos pontiagudos da cozinha, né, para que não haja em algum momento uma divergência? Como é que funciona com você essa história de as emoções ficarem à flor da pele? Você se observa no ciclo mensal? Conta pra gente. Eu vou falar que eu percebo primeiro que minha esposa, viu? Quando ela tá. Aí ela às vezes tá naquela... Aí eu olho no calendário, amor, como é que tá o ciclo aí? Ela... eu acho que eu tô com TPM mesmo. Deve ser isso. Né? E às vezes vem. Tem vezes que não, tem tá normal. Um dia você contou que você e o Samuel só assim. Verdade. Filho, né? Começou, olhei para ele e falei... Deixa quieto. Muito bem, então vamos pensar nessas fases, como é que se distribui ao longo do mês, o que acontece com o corpo da mulher e hormonalmente, porque toda essa oscilação, ora ri, ora chora. Conta pra gente no 983-1502-49, Robson Aleixo. Só dá risada, né, pastor? Porque tem um momento que é mais desesperador que esse. E daí você fala assim, você tá de TPM? Não. Aí o problema insiste numa investigação mais complexa. Não. Então isso aí não vai passar, né? Aí se falou não, a próxima pergunta é que foi que eu fiz. Aí não vai. Isso é tremendo, é muito. Mas faz parte de um plano maior, que não tem nada a ver com o pecado, não. Tem a ver com a gente aperfeiçoar. Mas falando em ter a ver com a gente, tem umas notícias aí do hashtag Tem a Ver com Nós, né, Abinal, que é sobre aumento de AVC em pessoas mais jovens. Verdade. E também tem a ver com outras pessoas, que é sobre o Pix, né, sobre esses cuidados aí, mas eu não vou citar nomes, eu só vou chamar a vinheta do hashtag. Eu gostei da chamada. Eu também. Eu gostei, valeu muito, viu? Obrigado, pastor. Claro que a amizade sempre fica assim meio abalada, mas a gente se recupera no próximo intervalo. Rápido. A gente toma uma água e segue a vida. Depois da frase sobre minha avó, não foi abalada, não. Deu no meio ali. Bem na boca e juntamos os estômago, caquinhos. Né? Tá se Falta recuperando. na hora. Mas, pessoal, é o seguinte, você que utiliza, então, o Pix como forma de pagamento para algumas contas, agora você vai ter uma nova modalidade que passou a valer. É o Pix agendado recorrente, ou seja, será possível agendar o pagamento de valores de forma recorrente para cair na conta do recebedor sempre no mesmo dia de cada mês. Tipo, para quem paga aluguel, sabe, direto para a pessoa física e já quer deixar tudo ali certinho no automático do mês, isso vai ser possível fazer. Pessoal, o pagamento para outros profissionais autônomos que recebem como pessoas físicas, por meio do CNPJ, também será possível quando você for fazer o cadastro ali. O Pix agendado, ele já era permitido pelo Banco Central do Brasil, mas os bancos, eles não eram obrigados a oferecer o serviço. Agora é um serviço obrigatório para todas as instituições financeiras. Então, na hora de você escolher essa opção, é importante conferir os dados da pessoa que vai receber e escolher a data do Pix agendado. Então, já deixou bem aqui certinho, é importante você conferir certinho. Você vai colocar os dados, escolher ali a sua data, mas é importante conferir certinho para quem vai receber. Eu vou contar uma experiência porque eu já fiz um pagamento de um valor, inclusive alto até, mas por um nome. O valor alto é pra mim. É boa. O valor alto é pra mim. Muito bom, Lucas. O valor que eu considero alto pra mim. Aí ele vai dizer, isso foi alto? Né, Lucas? Aí ela vai dizer, isso foi alto? É que alguns mandam o Pix, outros recebem Pix. Né? Exatamente. E aí eu, por uma letrinha ali diferente, um nome diferente, foi pra uma outra pessoa. Mas eu também conhecia, consegui entrar em contato e recuperei esse valor. Mas se eu não tivesse conhecimento e a pessoa não quisesse
depois transferir. Então é muito importante você conferir certinho o nome da pessoa, os dados, inclusive esse que vai todo mês para a pessoa. No caso, quem paga o aluguel ali, vai todo mês. Imagina pagar o aluguel para uma outra pessoa, você não percebeu. Né? Claro que o dono certamente vai sentir falta e vai te avisar. Falei, e aí, cadê? Já foi não. Não foi não. Outro. E agora? Eu acho muito importante a gente respeitar os processos que o próprio sistema do banco nos dá. Verifique as etapas. Sim. Verifique as etapas. Não faça automático, afinal de contas, nós estamos falando de dinheiro. Então tá lá, mandou, confira, tá escrito lá no aplicativo. Confira. Você confere tudo para mandar. O Pix ele tem sido revolucionário porque ele tem... A grande questão do Pix é dar gratuidade a um processo que a história toda foi pago. Então ele está acabando com TED, acabando com DOC, acabando com serviços de banco que sempre foram pagos e que ficaram restritos a quem tinha esse tipo de acesso. Hoje o Pix ele populariza e ele dá uma fluência para o comércio muito grande. Verdade, eu já recebi Pix errado. Foi? Recebi. Aí deu uma tristeza para devolver? Deu. Uma alegria para quem pegou de volta? Foi. 2 vezes ainda da mesma pessoa. Mas o Pix continua, assim, livre de qualquer custo para os bancos? Continua? Serviço federal. Ok. Continua ainda. Para quem usa, né? Claro, mas para quem recebe poderia dar alguma diferença. É que vocês só são pagadores, pobrezinhos de vocês. A gente está aí pagando. Réis mortais. A gente é responsável, né, Abinal? A gente é responsável. Nós pagamos as nossas contas. Pagamos. Para que outros recebam. Exatamente. Por faço isso que não tem ninguém bravo comigo lá fora. Nem comigo. Só recebo. Pessoal, vamos para uma próxima notícia, porque é o seguinte, um estudo publicado pela revista científica The Lancet Neurology mostrou que os casos de acidente vascular cerebral, que é o AVC, eles cresceram 14,8% em pessoas com menos de 70 anos, isso no mundo. Agora, fazendo um recorte aqui mais pra gente, aqui no Brasil, cerca de 18% está na faixa etária de 18% a 45%. Isso de acordo com os dados da Rede Brasil AVC. Pessoal, isso acontece quando a alteração do fluxo de sangue no cérebro causando a morte de células nervosas na região atingida. Entre as causas para o AVC estão a obstrução dos vasos sanguíneos ou então a ruptura do vaso. Foram mais de 11 milhões de novos casos no mundo. Aqui no Brasil, mais de 39 mil brasileiros morreram de AVC entre janeiro e agosto deste ano, o que representa uma média de 6 mortes por hora, segundo o portal da Transparência do Registro Civil. Os especialistas falaram sobre esse aumento de casos entre jovens e que isso pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo o sedentarismo, o hábito de vida pouco saudável, com uma alimentação inadequada que pode levar à obesidade, diabetes e hipertensão. Sabe que também está entre essas causas da morte as mudanças climáticas. Então, esse termo também já entra neste estudo com relação a isso. 15% Uau. De jovens nisso. Altíssimo. Diante de números assim, nós estamos sempre atentos, né? Desde o índice de depressão que aumenta a cada ano, a ansiedade, Brasil no primeiro lugar entre os países ranqueados em relação à ansiedade. Nós estamos por aqui ajudando a você, todos nós enfrentamos a necessidade de a gente ter maior atenção ao cuidado com a saúde. Que tal você levar a sério o nosso convite para você pedir o Manual de Saúde? A Máquina Humana, nós estamos repetindo isso dioturnamente para que você considere cuidar da saúde. Viver com qualidade de vida. E lembrando que assim, é alguma coisa muito séria, principalmente quando nós falamos enquanto cristãos. Com certeza. Temos a Deus como Criador, Ele nos cria, Ele nos entrega a vida, Ele nos põe como também mantenedores no que diz respeito ao cuidado, como mordomos, como a gente diz, e a gente simplesmente faz de conta que não tem nada sendo oferecido para nós enquanto responsabilidade. Liga pra gente, pede a revista Máquina Humana, 12 21 27 31 21, fica a dica para você. É muito importante a gente parar para refletir como os termos certos nos ajudam. Ninguém é culpado por uma inteligência que não foi desenvolvida, por uma sabedoria que não foi desenvolvida. Mas a Bíblia culpabiliza quem não tem sabedoria. Porque a falta de sabedoria é sempre atribuída à falta de vontade de adquiri-la. Então, eu tenho uma informação à minha disposição.
Eu sou responsável por toda a informação à minha disposição que estava ali e eu optei por não ter. Isso é uma responsabilidade. Inclusive, alguns países usam isso como processo jurídico. Você é responsável pela informação que você não tem se ela foi disposta. Não é inteligente construir uma casa que vai cair na própria cabeça. Isso aqui, você tem um aumento e quais são as causas? A maneira destrutiva que as pessoas escolheram viver. Alguns escolheram viver conscientemente. Agora, também os que não estão conscientemente fazendo isso, mas eles estão abrindo mão de saber sobre o próprio corpo, isso é culpável. Dá para passar a mão na cabeça, é culpável. Você decidiu que você vai gerar um dano. E não é só para si. Todo mundo ao redor paga por isso. Isso é muito complicado. Verdade. Luquinhas, obrigado, hein, pelas notícias de hoje, nos ajudando a entender um pouco mais sobre o nosso controle do Pix e também o nosso controle aí da nossa saúde também, né? Obrigado, Luquinhas. Até a próxima. Isso, pessoal. Nós jovens. Bom programa. Nós jovens, né? preocupados Claro. com essas coisas. Onde nós Mas jovens o número aqui. que apareceu ali foi até Lucas, tal. 70. No Brasil, até 45, ó, bem sua idade. Tchau, tchau, pessoal. Enfim, meus amores. É muito jovem. Amores, eu vou ali buscar a doutora Priscila Pirro. Não perde, né? Ela pode até somar com a gente sobre essas informações do cuidado com a saúde, porque ela também é médica integrativa. Sabe o que é? Pergunta daqui a pouco para ela, ela mesma responde, tá? Doutora Priscila, bem-vinda, querida. Bom recebê-la por aqui. Venha nos abrilhantar nessa tarde. Fique à vontade, por favor. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Como médica, do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. Para cá você vai ver o sotaque bonito do Rio de Janeiro por aqui, representando os nossos amigos naquela capital linda, aquele estado querido. Doutora, tem algo a dizer sobre o estilo de vida diante dessa notícia dada de quantas pessoas cada vez mais jovens morrendo por questões que outrora não se via nessa faixa etária? Eu costumo falar que não existe uma única causa, é um somatório de causas, né? Normalmente, eu cuido, o meu olhar de saúde, ele parte do princípio que nós somos um copo que a gente vai enchendo esse copo até ele transbordar como doença, né? E a gente bota um pouquinho de sedentarismo, um pouquinho de estresse, um pouquinho de alimentação ruim, um pouquinho de sono deficiente, e isso vai enchendo esse copo até uma hora que ele transborda. E às vezes, a última gota que pinga é o culpado do copo transbordar. E a gente sempre busca essa última gota, né? Ah, foi o Covid, foi isso, foi aquilo. O Covid certamente colabora, né? O pós-Covid colabora para isso. Nós sabemos que o Covid ele é mais trombogênico, ele faz alterações inflamatórias no organismo e esse aumento coincide um pouco depois do Covid, mas ele é a gotinha que pingou em copos já muito cheios, né? Então, sem dúvida, o estilo de vida é o que vai esvaziando esse copo e vai permitindo que a gente não transborde, repercutindo em doença, né? Então, é esse somatório todo. A gente não pode olhar para uma coisa só. Culpar não é a causa, são as causas, né? E a partir daí a gente olhar todo o nosso estilo de vida, como um todo. Verdade. Até falando em um copo meio transbordando ali, a gente entra já nesse assunto aqui, falando sobre o ciclo menstrual, né? E a TPM, que fica naquele período que o copo está quase transbordando, você cutucou, pronto, pá, já transborda o copo e aí vem algumas situações ali, para a gente entender um pouco essas fases, né, que passam alguns ciclos. Essa vida. É a vida, uma vida. é uma vida inteira, né? Doutora, até para a gente entender, né, quais são as fases do ciclo menstrual da TPM, tudo essa mudança hormonal que a mulher enfrenta? Nós podemos ver de várias maneiras esse ciclo, dividir em várias fases, dependendo do olhar, né? Cientificamente, a gente tem duas grandes fases, que é a primeira fase do ciclo e a segunda fase, né? Pré-ovulação e pós-ovulação. Mas ainda assim, dentro dela, nós temos subdivisões. Então, nessa primeira etapa, nós temos a fase da menstruação, depois a fase folicular, a ovulação e depois a fase pós-ovulação, né, que é a fase já onde a progesterona, os hormônios começam a cair e vem ali o período onde tem a TPM. Né? E as modificações, elas acontecem no útero, no ovário e no corpo inteiro, na verdade. Porque a gente fala muito de hormônios sexuais, mas esses hormônios sexuais, eles não são só sexuais, né? Eles agem no corpo inteirinho. E por isso essas repercussões tão grandes, inclusive no cérebro.
A gente vai tratar mais especificamente de cada uma dessas fases ainda hoje, lá no Na Prática, para você entender que tem muitas mulheres que não entendem, elas não conhecem o próprio ciclo. Não é verdade? Você, enquanto médica ginecologista, já observou isso? Que muitas mulheres se menstruam, ok, elas se entendem assim, mas não têm a compreensão das fases, não se reconhecem, não se percebem. E isso a gente quer dar uma atenção com todo esse programa hoje para você e mais adiante na prática, mais especificamente. Doutora, o estilo de vida, como nós falávamos anteriormente, implica também uma melhora na condição desses ciclos que apresentam tantas mudanças, tantas alternações ao longo do mês? Ah, sim, sem dúvida. Existe a fase onde, no período menstrual, por exemplo, em que a mulher está realmente com uma baixa hormonal e ela precisa respeitar isso e ficar mais quietinha, fazer um exercício menos intenso. Já na fase do estrogênio alto e ovulatória, é o momento dela aproveitar isso para fazer mais exercício, mais atividade física. Então, quando você entende o que está acontecendo com o seu corpo, você sabe o que esperar dele e o que fazer para aproveitar e tirar o melhor daquele momento. Não existe fase boa ou fase ruim, existe a fase que a gente entende e tira o melhor proveito daquele momento hormonal. Se a gente entende isso, a gente consegue aproveitar isso de uma forma melhor. Interessante. E é muito interessante pensar que há algo esperado, um comportamento esperado, uma reação esperada de cada fase do ciclo. E saber o que é esperado nos ajuda a identificar o que está fora da normalidade. Eu quero começar o próximo bloco com essa pergunta para a gente entender o que está normal, o que não é, o que a gente tem que levar na boa ou chegou uma hora de acender uma alerta e procurar ajuda. Depois do intervalo também nós vamos conversar aqui com duas amigas que estão ali vivendo suas fases e como uma tem impactado a vida da outra, inclusive nessa amizade. São 4 minutos, a gente já volta. Vamos lá, minha gente, de volta por aqui no seu Entre Família. O que a gente estava fazendo no intervalo? Conversando, rindo, né? Trazendo essa alegria, esse sentimento mais leve. Eu pergunto para você, tem rido bastante? Como é que anda aí o seu coração? Como anda o seu emocional? Ando meio devagar, borocochô, boa. Ando meio borocochô, meio sem motivação. Você já viu como é que andam aí as suas vitaminas, né? Vitamina D, que ajuda muito, né, nessa questão do bom humor. A vitamina C também, a B12, ajuda muito. E às vezes você acha que está com uma depressão, é isso, aquilo, fadiga. Às vezes pode ser falta de vitamina, tá bom? Porque o nosso corpo, Deus, ele projetou, ele criou de uma forma perfeita para funcionar de uma forma aí que eu e você às vezes não entendemos, né? Porque a gente come um negócio que não era para ter comido e aí cai errado lá no estômago, a gente sente já aquela moleza, aquela leseira, né? Aí por quê? Porque e quem já é leso, aí já era. Pronto, já era, né? Porque não foi projetado para isso. Tem que ter o combustível ideal para estar funcionando direitinho o nosso corpo. É como um carro, né? Que se você colocar o combustível errado, vai falhar, né? Então, o nosso corpo, essa máquina humana também. Deus deixou através da Bíblia, da sua palavra, um manual para a gente saber como funciona o nosso corpo. Mas fala sobre saúde? Claro que fala, a Bíblia fala sobre tudo. E nessa revista Máquina Humana você vai entender como Deus tem cuidado e quer cuidar da gente, da nossa saúde como um todo, através da Bíblia. Então entre em contato com a gente agora, peça a sua revista Máquina Humana para entender melhor o funcionamento do seu corpo como um todo, para poder receber também aquela mensagem que Deus quer trazer para você e compartilhar com outros. E sabe também. O que tem mais? Cada uma das lições, são 8 lições, cada uma delas tem também correspondente uma videoaula para cada uma. Uma videoaula acompanhada com material didático. Ao final, você ainda tem certificação. Basta se tornar um aluno na nossa escola bíblica. Liga agora para a gente no 12 21 27 31 21. As apresentadoras das videoaulas são justamente quem construiu esse material. A doutora Gisela, juntamente com a Teru Gouveia, estão apresentando videoaula, certificação, estudo, saúde para você. E o material está incrível, gente. Não perca tempo. Entre em contato agora, não deixa para depois não, tá bom? Já cadastra a família toda aí na Escola Bíblica da Novo Tempo para você já receber essa revista e várias outras que a gente tem por lá também, tá bom? 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Entre em contato agora. Muito bem. Meus amores, só um tempinho, eu vou ali, doutora Priscila, conversar com 2 amigas que estão morando juntas. É verdade que quando mulheres estão juntas, os ciclos
passam a se tornar mais parecidos ou isso é mito? Existe uma tendência às mulheres menstruarem juntas, ovularem juntas, a dar uma regulada no ciclo, sim. É verdade? Tem alguma explicação científica para isso? Olha, não que eu saiba. Mas que acontece, Mas que né, doutora? acontece. Tá bom, vou ali conversar com a Caísa e também, que é assim, super dada para as câmeras. Pensa numa menina que gosta de câmeras, mas é da produção. Tudo bem, meus amores? Também você está acompanhada da Yasmin. Yasmin, que foi minha produtora há tanto tempo. Enfim, gente, acontece. Bem-vindas, meus amores. Vocês estão morando juntas e aí o ciclo de vocês passou a ser meio parecido, vocês passaram a entender melhor uma a outra ao longo do mês, quando tem alguma mudança de humor. Yasmin, me conta. É mais fácil falar da amizade primeiro, né? A gente tem pouquinho tempo de amizade, 1 aninho por aí, e a gente se conheceu num período muito ruim das nossas vidas, que nós duas estávamos mal. E aí acabou que a gente se deu super bem. Tinha também nossa outra amiga, Lia, que ela também não pôde estar aqui, mas a gente sempre fazia tudo junto e tal. Fizemos uma viagem que inclusive o Luquinhas daqui do hashtag também foi. E a gente se aproximou demais. E nisso, convivência no trabalho, convivência também que a gente saía pra... Ela foi para 2 casamentos comigo, juntos. E aí, nosso ciclo se juntou, né? Nós também, a amizade se fortaleceu. E a gente começou a morar junto agora também. Aí ficou mais próximo ainda. Foi. Como é que... Imagina. Como é que, então, vocês começaram a perceber que, ao longo do mês, tinha um humor que mudava, às vezes uma fala mais atravessada? O que vocês foram percebendo? Uma para com a outra. Eu acho que foi ano passado, na verdade, que regulou. Assim, teve uma situação específica, né? Que Bem específica. eu tava chateada com uma pessoa, só que tava assim, além do comum, né? E aí ela percebeu e falou, eu acho que você tá de TPM. E eu falei, nossa, eu realmente tava de TPM, e em seguida desceu pra ela. Olha isso! Eu também fiquei chateada com a pessoa, eu peguei o humor dela e... Tá, e o quanto vocês conhecem das fases? Vocês já se deram conta destas fases ou pontualmente só a TPM? O que vocês conhecem do próprio corpo, do próprio ciclo? Vocês já tinham esse conhecimento? Olha, eu não sei os nomes, mas eu sei que a gente é cíclica, né? Várias coisas. E aí eu percebo quando eu tô mais tristinha e tal, eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Ou quando eu tô muito feliz, ou quando eu tô comendo demais, aí eu percebo, ei, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu olho no meu calendário, que inclusive é o nosso mesmo aplicativo que a gente usa, e aí eu percebo, tá, essa é a parte da ovulação, essa parte... Aí se identifica. Mas os nomes assim, você sabe, eu também não... Vai acompanhando Eu também não lá. sei, mas com o tempo o autoconhecimento, né, é essencial. A gente percebe essa mudança de humor, já olha lá e fala, tá bom, faz sentido. Doutora Priscila, tem os aplicativos aí ajudando a mulherada também, não é? Até para esse conhecimento sobre si mesmo que nós falávamos agora há pouco. Muitas das mulheres não têm, de fato, assim, o saber do que lhe acontece quando, de fato, saber faz a diferença. Sim, com certeza. Desculpa, gente, tô perdida. Pra onde que eu olho? Fica à vontade. Fica à vontade. Tá ali. Sim, nós temos aplicativos hoje em dia e que ajuda muito, né? Essa modernização é super legal, ajuda muito a mulher poder olhar e se conhecer. Nós viemos de um período onde a mulher tinha pouco conhecimento sobre... Na verdade, a medicina também tinha pouco conhecimento e as mulheres ficavam muito grávidas, tinham muitos filhos, não tinha método contraceptivo. Depois vieram os métodos contraceptivos em massa, né, os anticoncepcionais, que bloquearam esse ciclo. E agora a gente está numa terceira etapa, onde a gente está tendo a oportunidade de, peraí, eu consigo controlar o meu ciclo sem precisar bloquear completamente com os anticoncepcionais, eu consigo me entender. Então, foi um processo que a mulher viveu e que chegou agora nesse momento tão legal, tão bonito, onde o autoconhecimento feminino está crescendo muito. E aí os aplicativos e programas, o falar sobre esse assunto está crescendo muito. E é muito legal, porque a gente passa a entender como nós funcionamos, como Deus criou a gente para funcionar, entendendo e respeitando cada etapa e conseguindo até mesmo fazer a contracepção de uma forma mais natural, já que a gente entende como o nosso corpo está funcionando. Até falando dos métodos, né, contraceptivos, o DIU, por exemplo, né? Não só o DIU, mas alguns outros métodos que se usam, mas eu até fiquei sabendo, conversando com tava eu, minha esposa, minha cunhada, a gente conversando ali,
E ela falou que quando começou a usar o DIU, ela sentiu algumas mudanças de humor, oscilando bastante, até adaptar depois. Acontece isso realmente, doutora? Pode acontecer. Os DIUs, nós temos 4 tipos de DIU, né? 2 com hormônio e 2 sem hormônio. Cobre com prata, mirena e cailina, que são os 2 hormonais. Esses DIUs, eles, mesmo tendo hormônio, o que não tem hormônio não vai influenciar no ciclo, né? Se ela colocou um DIU de cobre ou cobre com prata, o ciclo continua funcionando. O objetivo do DIU é bloquear a entrada do espermatozoide. Então, o espermatozoide não consegue entrar, encontra um muco mais grosso, ele não consegue encontrar com o óvulo. Esse é o objetivo do DIU. Já os DIUs que têm hormônios, eles inibem a menstruação. Apesar de terem progesterona, esse hormônio ele é de ação local, ele é de ação no útero. Ele não passa muito para a corrente sanguínea, só cerca de 20% é absorvido na corrente sanguínea e afeta o corpo inteiro. Então, mesmo os DIUs hormonais, é uma coisa que as pessoas não sabem, porque a mulher para de menstruar, mesmo assim ela continua ciclando. O ciclo dela continua funcionando. Os ovários continuam produzindo os hormônios, só que na fase que deveria menstruar, a menstruação não desce porque a progesterona local não deixa. Então só não desce a menstruação, mas o ciclo continua. E as mulheres que usam DIU percebem o ciclo sem menstruar. Então, eu uso DIU há muitos anos, um DIU hormonal, porque o meu fluxo era muito intenso. Normalmente, as mulheres que preferem o DIU hormonal fazem isso quando tem um fluxo intenso, muita cólica, né, alguma questão, às vezes alguma endometriose e tal. Mas eu percebo exatamente, a aliança fica mais apertada, o humor começa a mudar, a menstruação não desce, mas eu falo, estaria menstruando agora. Algumas mulheres, logo que colocam o DIU, como você falou, como tem essa absorçãozinha inicial, sentem um pouco essa progesterona afetando ali, né? Mas logo depois vai entrando no eixo, né? Essa progesterona passa a ser muito mais local do que sistêmica e a mulher volta a ovular normalmente. Interessante. Então o DIU ele não inibe a ovulação feminina, a mulher continua ciclando. Muito bem, aula, gente, aula da doutora Priscila Pirro aqui no seu Entre Família. Voltando aqui com as meninas, 2 amigas, estávamos vendo ali algumas fotos de vocês, muito próximas, muito queridas. E por que as meninas moram juntas? Isso acontece muito aqui na produção, na Novo Tempo. Vêm muitos trabalhar com a gente, mas a família não vem juntos. E acaba que os amigos passam a ser a família, e é assim com vocês, né? Eu entendo, então, que a proximidade, a amizade faz com que vocês também se ajudem, como num dado momento, quando você estava chateada e Yasmin diz assim, eu acho que você está de TPM. Isso facilitou também a que vocês se entendam no dia a dia como amigas? Claro que é. Vai, Cá. Ajuda bastante, principalmente nessa fase, assim, a gente tem muita TPM, né, irritabilidade, assim, cólica. Então, lá em casa, por exemplo, a gente sabe os limites, né, uma da outra. Então, a gente é muito transparente na amizade, chegar e falar, ó, não tô bem hoje, tá bom, vou ficar mais Dá um tempo aqui, desculpa se eu for grossa, alguma coisa assim. E cólica também, né, bolsa de água quente, levar, ajudar, essas Uma ajuda. Adesivo também, que eu ensinei ela a usar um adesivozinho, porque Não, repete, você ensinou a... é um adesivo para cólica, ele Ok. esquenta, a gente tem contato no tecido da roupa e ele esquenta. De vez de ficar com a mantinha, com a bolsinha aqui, né, que tá no trabalho, tem que se locomover e a gente tem que continuar trabalhando enquanto a gente tem cólica. Aí eu ensinei ela a usar, comprei um e eu falei, ai, usa aí, você vai gostar. E aí ela gostou, porque esquenta e facilita de andar e de se locomover aqui pelo trabalho. Que legal isso aí, esse adesivo. É isso mesmo, doutora Priscila? Só confirma com a gente. sim. Tem novidades, então, que... Sim, tem muita coisa hoje em dia, adesivo, tem as medicações, né, a parte de fitoterapia, de suplementação. Hoje em dia a gente tem muita opção boa. E o adesivo minha filha usa sempre. Que legal. Muito bom. Alivia bastante por causa do calor, da contração uterina. Nesse período o útero se contrai, né, para descamar e aí dá bastante cólica. Algumas mulheres sentem bastante. Muito bem. Meninas, obrigada, viu? Continuem amigas, lindíssimas e sempre por aqui com a gente também, trabalhando, fazendo a diferença aqui na Novo Tempo. Obrigada. Obrigada, é sempre pessoal. bom voltar para casa. Tá bom. Sempre bom e sempre bem-vindas. Posso voltar pro meu cantinho? Tem interações, joga na tela por aí. Vamos ver. Ana Figueiredo, de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Oi, gente. Olá, Ana. Adoro o programa de vocês, sempre com temas interessantes. Obrigado também.
Queria saber se é normal sentir tanta irritação nos dias que antecedem a menstruação. Sinto que perco o controle das minhas emoções, choro por qualquer coisa e às vezes acabo brigando com meu marido. Isso tem solução? E aí, doutora? Isso acontece por causa da queda da progesterona. Progesterona é estrogênio. No período ali menstrual, né, o que acontece é que a progesterona e o estrogênio despencam de uma vez só. E a progesterona, principalmente, é um hormônio que ele é muito GABAérgico. GABA é um neurotransmissor que acalma. Então, a progesterona alta equilibra isso. Então, melhora o GABA, que é um transmissor que deixa a gente mais calma, mais tranquila e tal. Quando ela cai junto o GABA, que é esse neurotransmissor que dá estabilidade. E quando ele cai, realmente a gente fica sem conseguir controlar. E a gente não gosta do que a gente faz às vezes. A gente olha, poxa vida, não precisava ter falado desse jeito, poderia ter me comportado de outra maneira. Mas a falta desse neurotransmissor faz com que, por causa dessa queda da progesterona, com que a gente fique muito sensível. Tudo vira muito, tudo toma uma proporção muito grande. Então, a irritação é muito grande, a tristeza é muito grande. Essa modulação de neurotransmissores é perdida. Então, isso é muito comum. Algumas mulheres sentem mais, outras sentem menos essa repercussão. Tem mulheres que sentem muito quando cai, outras não sentem tanto. E tem como melhorar sim. Existem várias formas de melhorar esse neurotransmissor. Alguns alimentos ricos em 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, que é um precursor do GABA, vegetais, oleaginosas, folhas, ômega 3, tudo isso vai ajudando a melhorar neurotransmissores, alguns ácidos, ácido gama-linoleico, prímula, óleo de prímula, são suplementos que a gente consegue tomar nesse período para melhorar esse GABA, esse neurotransmissor e minimizar essa sensação de descontrole, né? Então a progesterona vai cair. Sensação não, é real, né? É real. É real. Então a gente deve esperar como normal essa queda, essa sensibilidade, essa irritação. O que é anormal? A gente começa a falar de algo que precisa de tratamento e de ajuda quando realmente a mulher começa a perder a capacidade laborativa e funcional, quando isso chega ao ponto de afetar a vida. Olha, eu não estou conseguindo mais trabalhar, as minhas relações estão sendo afetadas, eu não consigo produzir, tudo me irrita, né? Então chega um ponto para algumas mulheres onde isso atrapalha a vida, né? Aí ela vai precisar de ajuda. Alguma flutuação é esperado, mas beleza, foi como elas falaram, né? Não, eu sei que ela tá chateada, me deixa aqui quietinha, me dá um tempo até esses hormônios regularem. Ok. Quando isso extrapola um nível de atrapalhar as relações, atrapalhar o trabalho, que às vezes acontece. Disfuncional, exatamente. Aí é a hora da gente procurar ajuda, né? Legal, boa. Até estava pensando aqui, doutora, no caso na gravidez, né? Às vezes a mulher seguia, né, um ciclo, após a gravidez, esse ciclo ele pode mudar? E eu pergunto até de uma gravidez para outra. Minha esposa teve 2 gestações e ela estava dizendo que foi bem diferente. Um período quando a menstruação vinha, sangrava menos, no outro, depois da outra gestação, começou a sangrar um pouco mais cólica, isso e aquilo. Pode ter essa alteração toda? A gravidez é um momento que os hormônios mudam completamente, né? A progesterona vai lá para cima, por isso a gravidez é um momento de maior sensibilidade mesmo, porque a progesterona sobe demais, né? E aí depois disso, quando ela volta a ciclar, depois da gestação, às vezes os níveis mudam um pouco. Então existem 2 fatores aí, tanto a mudança da gestação, que bota esses níveis hormonais às vezes em patamares diferentes do prévio, né? Como também o próprio envelhecimento, que não tem jeito. Para a mulher, o envelhecimento, a idade conta sim, os hormônios vão caindo. A gente já sabe que a partir dos 35 anos já tem uma queda importante de progesterona. Então, hoje as mulheres estão tendo filhos mais velhas. Então, tanto o momento da vida quanto a alteração hormonal da gravidez podem fazer os ciclos seguintes parecerem mais diferentes. Com o tempo vai normalizando novamente, né? Ainda tem essa alteração da gravidez que perdura por um tempo, né? Certo. O ser humano é um ser complexo, belamente complexo. Se a gente escuta um aspecto, que é o aspecto reprodutivo, e se você não se encantou com isso, você está com um problema, precisa procurar ajuda imediatamente, porque é encantador.
as dificuldades e provavelmente não, com certeza, a maior parte das dificuldades é que a gente está tentando se adaptar ao mundo torto e não o mundo torto se adaptando ao que é da gente. E aí fica tudo muito mais difícil, mas é belo, sempre será. Essa complexidade exige que neste mundo onde as coisas não jogam sempre a favor, nós tenhamos atitudes positivas, enérgicas e deliberadas, intencionalmente, para cuidar do nosso próprio corpo. Aqui você ouviu sobre a alimentação. A alimentação saudável é um início básico, uma prática de atividade física, e eu repito para você, quanto mais a gente sabe sobre como funcionamos e como reagimos com o meio, melhor é a nossa vida, está evitando sofrimentos desnecessários. Temos insistido e eu agora insisto com você mais uma vez. Peça a sua revista Máquina Humana, porque ela fala exatamente disso. Você, sua relação com o seu corpo, com a alimentação, é só comer diferente? Quais alimentos são mais adequados para outras circunstâncias? Como que eu posso lidar evitando o estresse em um mundo tão estressante? O que eu posso fazer? Tudo isso está lá para a gente pensar sério, estudar, compartilhar informação, viver de maneira plena, usando todo o potencial humano como devemos viver. Você pode pedir sua revista, ela é gratuita, ela vai chegar até você, nem o envio você paga pelo nosso telefone da Escola Bíblica da Novo Tempo, operadora 12 21 27 3121, 21 27 3121. Você vai conversar e depois de uma conversa boa, você vai ser bem atendido, você vai se tornar aluno da Escola Bíblica do Novo Tempo e receber esse guia de estudos, essa quantidade de informação maravilhosa e mais, é didática, viu? Muito bom para qualquer pessoa aprender. Nós vamos para o intervalo e aqui há muitas dicas do que fazer nesse intervalo. Você tem um correzinho para fazer, eu sei, a gente sempre tem, mas coloca aí também o pedido da sua revista Máquina Humana. Daqui a pouco a gente vai voltar. Vamos lá, seu Entre Família, continuando por aqui, falando hoje sobre o ciclo menstrual, né? Como é que funciona aí na sua casa? Tem várias mulheres ou é só você, minha amiga? E como você tem lidado, né, com os ciclos aí? Ou talvez você que já passou, está na menopausa, outras fases aí também, né? Conta um pouquinho pra gente como foi e o que deu certo aí também, tá bom? A gente continua por aqui, momento agora de trazer o nosso Na Prática de hoje, trazendo mitos e verdades. Não é isso, não. Mitos e verdades era de outro dia. Não. Esse aí é o mito. Esse é o mito, Esse né, é o mito, pastor? já passou. É, verdade. Como lidar com as diferentes Aqui, ó, da lua. emoções durante as fases do ciclo menstrual. E aparecem ali as lua luas, né? Eu tomei de lua hoje. Também de lua. Inclusive, a gente teve um ensaio fotográfico de uma lua aqui que pode dar seu testemunho. É verdade. Mas se você não sabe do que eu Brilhou tô ou não falando, brilhou? vá lá no Interplay que você vai se surpreender com a lua. Verdade. Um tutorial de sobre como tirar fotos. fotos da lua. E foi o dia em que eu fiz papel de lua para o fotógrafo fazer esse trabalho artístico. E que Você não lua pode dessas perder. aqui que era? A cheia, sempre cheia. A cheia? Cheia. Lua cheia. E tudo que isso significa. Vamos à próxima fase. Aliás, a primeira delas, fase menstrual, doutora. O que dizer sobre a fase menstrual em si? A fase menstrual, como a gente falou um pouquinho, né, é um momento onde a progesterona e o estrogênio estão caindo para o endométrio descamar. Né, o que acontece é isso, o endométrio vai descascando e vai descendo pela queda hormonal, que é o que sustenta aquilo ali. Nesse momento, com a queda hormonal, a gente fica muito mais sensível, esses neurotransmissores, o estrogênio é o hormônio, é uma dança muito bonita, né? O estrogênio da primeira fase, que aumenta na primeira fase, antes da menstruação, ele dá muito vigor, vitalidade, o rosto bonito, energia, aumenta a serotonina do bem-estar, aumenta a dopamina. E ele cai junto com a progesterona no período menstrual, então cai todo mundo. Então, além de a gente ficar com o GABA baixo também, que é esse neurotransmissor que acalma, a gente também perde a serotonina, que é o do bem-estar, a dopamina, que é o do impulso. Então, nessa fase, a gente perde quase tudo, né? A gente fica meio... Agora, a nossa tendência é ficar borocochô mesmo. Borocochô. Essa fase menstrual, numa pessoa que já está num estado de depressão, por exemplo, de uma mulher com depressão, de uma mulher num estado emocional já abalado, perturbado, vai assim, a níveis muito baixos, né? Sim, pode ser um agravante importante para estados depressivos e muitas vezes a gente controla depressão
E algumas mulheres até confundem com depressão, né? Algumas mulheres chegam lá e falam, ai, doutor, eu tenho uma depressão. E quando você vai perguntar, mas não é tal, já reparou se tem a ver com ciclo? Às vezes não é uma depressão, né? Tanto a mulher pode confundir com uma depressão, porque às vezes a queda começa 15 dias antes, ela passa metade do mês meio mal, metade do mês mais ou menos. Metade do mês meio mal, então ela fica na dúvida se é depressão ou não. E a própria depressão pode ser agravada, sem dúvida, por isso. Tanto que a gente usa para tratar, nesses casos, antidepressivos, né? O inibidor da recaptação de serotonina, para melhorar a serotonina. E muitas vezes ajudando esse tratamento com um psiquiatra, bloqueando o eixo feminino. Muitas mulheres, às vezes, sentem muito essa oscilação e uma das soluções é bloquear o eixo com anticoncepcionais, com algumas outras medicações, para inibir essa flutuação, ela ficar melhor, né? Às vezes é uma solução extrema que a gente precisa. Mas, às vezes, repor progesterona, repor estrogênio. Então, existem formas de modular esses hormônios. Está caindo muito? Bota um pouquinho de progesterona, um pouquinho de estrogênio nessa fase, para não sentir tanto essa queda, ela ser um pouquinho mais suave. Excelente. Eu acho muito interessante pensar nessa fase, eu falo rapidamente, é que na legislação bíblica há um conceito de puro e impuro, e é muito importante a gente pensar que a pessoa, o ser em si, essencialmente não se torna impuro, mas ela está numa fase de impureza onde a pessoa não pode tocar em nada. Então, uma mulher que está no seu ciclo menstrual, nesse momento menstrual, ela não toca. Não toca significa não fazer nenhum serviço doméstico, nenhum serviço público, nenhum trabalho em que envolva toque. Ou seja, a legislação se prepara para que ela viva esse momento sem estar forçada a ter um tipo de atividade que não condiz com o seu humor, com a sua disposição, com o seu ciclo hormonal. Era uma maneira de poupar a mulher. De poupar a mulher. Então ela fica no seu isolamento ali, e ela não fica, obviamente, colocada num enclausuramento, mas fica em isolamento. E se ela não pode tocar, os homens da casa se mobilizam para fazer todas as outras coisas que ela estaria fazendo. Porque a vida não para, então ela é poupada, inclusive quando ela tem um filho. Tem uma licença maternidade ali, diferente para meninos e meninas, mas todo o grupo social está organizado para que ela viva esses momentos sem estar sendo oprimida por um hábito forçado. Deus já tinha pensado nisso e legislou. E tanto é que é uma quebra de mandamento romper com isso como qualquer outro. De tão sério que é o cuidado com a mulher, né? De modo geral, a gente não tem essa visão. Pensa, ai, que horror, a mulher era tida como imunda só porque estava menstruada. Não, a legislação vigente tinha... Que bonito isso. Ela não fica imunda. Ela está numa fase de impureza. E ela é a maneira de se expressar isso. Jesus, quando chega, ele fala, não vim mudar nada. Ou seja, continue poupando, Continue cuidando, poupando. Ele fala, não pensei que vim mudar. Eu vim cumprir isso aí, isso tudo está valendo. Continue poupando, continue amando. Muito bom. Obrigada, pastor. Próxima fase que chega pra gente é a fase folicular. O que acontece nessa fase, doutora? Depois que a mulher menstrua, então, começa efetivamente um momento de selecionar um novo óvulo, né, para um próximo ciclo de gestação. Então, desceu ali a menstruação, descamou, começa a subir o estrogênio para recrutar um folículo. Dentro desse folículo está o óvulo, por isso a gente chama de fase folicular. Quando a gente faz o ultrassom, é muito comum ver vários cistos, né? Ah, tem cistos no ovário. Cada cistinho daquele é um folículo, que dentro dele tem um óvulo. Então, nessa fase, eles são recrutados, o estrogênio começa a subir, vamos recrutar, e um deles é escolhido, selecionado, para ser liberado depois na fase de ovulação, na fase seguinte. Então, a fase folicular é essa fase, onde o estrogênio começa a subir. O humor sobe junto. O humor vai melhorando, aí a gente começa a ficar feliz novamente. Tudo parece que passa de repente, às vezes até. Acorda bem, aí disposição, energia, é a fase mais criativa, porque estrogênio em alta, estrogênio é ótimo para cognição, para memória, para foco. É um bom momento para ter conversas difíceis. É o bom momento, para botar para fazer coisas diferentes, para fazer um projeto novo, um trabalho. Essa é a fase que a gente tá, assim, o viço no rosto, a bochecha corada, né? Mas fazer logo, né, os projetos, porque pode ser que daqui a pouco, pode ser não, daqui a pouco vai passar. Dura pouco, né? Então tem que aproveitar. Aproveitem essa alegria, essa energia toda. Junto com o estrogênio vem a serotonina, o bem-estar, a disposição, a dopamina. Mas que a gente faz pra manter isso o tempo todo. Mas isso é tremendamente legal, porque em vez de se sentir alguém que fracassou, alguém que está improdutivo, na verdade está em outra fase. É só isso. E pode esperar a próxima,
próximo mês eu termino. Isso é legal. Tipo, não tô legal hoje, mas eu vou ficar. Não, e isso é muito importante, porque a falta do conhecimento do ciclo faz com que você tenha uma concepção de si equivocada. É verdade. Que se cobre além do que é possível naquela fase, né? Que é o que acontece hoje. A gente vê as mulheres não respeitando nada do ciclo e se cobrando infinitamente estar bem em todas as fases. Ela vai estar bem, mas de maneiras diferentes, para coisas diferentes. Então, no momento que ela está mais sensível da menstruação, ela está bem para outras coisas. De repente, um cuidado mais sutil, né? Então, é a gente encontrar isso, né? Puxa, excelente. Vamos lá, mais uma fase. Agora vem a ovulação. Aí vem a ovulação. Esse folículo, então, é selecionado e ele é liberado. Então, a gente tem um pico de LH, que é o hormônio que vai lá no alto. Hoje em dia, a gente tem os testes de ovulação, né? Igual o teste de gravidez, onde as mulheres podem saber se elas estão ovulando, que é muito legal. É mais uma forma de saber que realmente ali a ovulação aconteceu. Então, ele verifica esse pico de LH, um pico de estrogênio também, então o folículo libera aquele óvulo. E aí, esse pico de LH e o aumento do estrogênio muda o corpo inteiro também. Melhora o muco do colo do útero para receber o espermatozoide, a lubrificação, o colo abre para receber o espermatozoide. Então, existem mudanças uterinas também. É o momento com esse pico de estrogênio que a gente tem maior testosterona. Por isso, a mulher fica mais receptiva, fica mais fogosa, com a libido aumenta. No momento que aquela conversa difícil tem que ter dado certo, porque agora você colhe o fruto. Exatamente. É o momento de colher o fruto, é o momento que a mulher está mais receptiva, né, sexualmente falando, inclusive. Porque a ovulação faz isso, né? A gente fica... E as mulheres percebem isso muito nitidamente. Tem 3 dias ali e esse pico dura 2 a 3 dias. O óvulo, ele fica disponível uns 2 dias ali, 48 horas. E o espermatozoide chega, também fica ali umas 48 horas. Então, é um período para eles se encontrarem. Então, esses hormônios ficam em alta e a mulher fica mais receptiva organicamente e mentalmente, né? Porque as coisas não estão separadas. O Abinal pediu para eu perguntar quanto tempo dura. Ela falou 2 a 3 dias. 2 a 3 dias. O pico são 2 a 3 dias. Na fase folicular, ela já está mais animadinha. 2 a 3 dias. A carinha do Abinal. 3 dias no mês que tem 30. Não é? 3 dias no mês. Que frustração! Não faço mais perguntas. Fiquei Vou pedir perguntar mais também. Mas e nos demais dias, né? Essa baixa? Tem o que se faz, atendendo ao questionamento do Abinal, o que faz para lidar com isso? Assim, eu tô falando do auge da libido, né? Não significa que não vá haver libido no resto da fase do ciclo. Né? Você não percebeu isso? Claro. O que eu costumo falar é que o nosso maior órgão sexual é a nossa mente, né? Não tá no corpo. Então, quando você tem alguém que você ama, uma pessoa que você tem companheirismo, admiração, que sabe te estimular, que sabe falar, o segundo órgão sexual da mulher é o ouvido, né? Então, o primeiro é o cérebro, o segundo é o ouvido. Então, uma boa conversa ali vai fazer aumentar serotonina e dopamina. A mulher é isso, ela precisa estar bem para estar com vontade. Faça ela estar bem, que aí vai aumentar a serotonina e dopamina. A dopamina melhora a testosterona, a dopamina produz testosterona e melhora a libido. Por isso, quando a gente viaja, normalmente o negócio funciona melhor. Porque na viagem, a dopamina, que é o hormônio da novidade, você está viajando, é tudo novidade, é quarto novo, coisa nova, a dopamina vai lá em cima. A dopamina vira testosterona e a libido melhora. Então leva para viajar. Vamos viajar para aquele lugar que a gente foi no passado? Não. Outro, tem que ser novidade. Vamos para outro lugar. Porque a novidade é que estimula a dopamina. O planeta é grande. Tudo bem, Abinal? Gostou da resposta? Maravilhoso. Então, mãos à obra, querido. Bora. Não, o projeto para esse ano de 2025... Eliane... Menina, é viajar o mundo. Esse programa tem sido viajar o mundo. Nova York te aguarda, Eliane. Prepara. Se liga. Então, mas Nova York tem novidades, mas tem novidade aqui perto. Não, tem. Também não precisa. Não, primeiro vamos conhecer tudo aqui perto. Mas o que vai liberar de dopamina pra ela indo a Nova York, você não tem ideia. Vai durar pro resto do ano. Só não erre a data da passagem. Aí você se vira. Verdade. Ovulou e agora fase lútea. Fase lútea, e aí é o corpo lúteo se formando. O nome fase lútea vem porque esse folículo que liberou o óvulo, né? Ele estourou, liberou o óvulo. E aí, esse folículozinho, ele vai virando o corpo lúteo. Ele muda para produzir progesterona,
que vai começar a cair, mas para sustentar uma gravidez, porque a progesterona é que prepara o útero para receber o embriãozinho. Né? A progesterona ela aumenta os vasos, deixa ali gordinho, mas faz a caminha para receber o embrião. Então, esse corpo lúteo dessa fase começa a produzir progesterona para se organizar e preparar para o óvulo, para o embrião chegar. Quando não tem embrião, esse corpo lúteo vai morrendo, vai minguando e a progesterona vai caindo e a mulher menstrua. E esse endométrio, essa caminha que foi construída ali, com vasos, com hormônios, com nutrientes, descama toda em forma de menstruação. Então, a fase lútea é esse momento depois da ovulação, que fica ali alguns dias esperando, a progesterona ainda fica alta por uns diazinhos, esperando para ver se vem o embrião. Não veio o embrião, puxa vida, o corpo lúteo, ele retrai, a progesterona cai e descama o endométrio. Aí começa tudo de novo, tudo de novo. Eu fico impressionado com essa química toda do nosso organismo, né? Alterou uma coisinha na química aqui e ali, já altera o humor, já altera tantas coisas, né? E para manter com isso, para manter, né, essa química toda em dia, funcionando perfeitamente, é agora, né, produção? Uhum. Agora, né? Sim. Agora, deixa eu falar aqui então da revista Máquina Humana, gente. Tá aqui, ó, você quer saber como funciona perfeitamente o seu corpo? Quer saber, né, sobre essa máquina que Deus projetou? Tá aqui, a revista Máquina Humana, ela vem trazendo 8 capítulos, onde vai abordar vários temas, como por exemplo, ó, a inflamação, né? A inflamação do nosso corpo. A inflamação, sabia que ela tem o seu lado positivo? Nosso corpo ele inflama para poder... Doutor, até me ajuda nesse ponto aqui, que eu soube que o nosso corpo ele tem inflamação, é o nosso organismo lutando para tirar algo de ruim de dentro, né? É isso que acontece na inflamação, né? Isso, a inflamação, quando controlada, ela é positiva, ela é um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem para corrigir os problemas ali, seja por um invasor, seja por uma lesão. É uma tentativa de reorganizar a coisa. O problema é quando ela sai do controle. Pois é, isso que eu ia dizer. E quando o nosso corpo está todo inflamado, devido a alguns alimentos que a gente come que não deveria comer, né? Com o passar do tempo, o trigo, por exemplo, o glúten, né? Ele traz ali alguns prejuízos inflamatórios para o nosso organismo. Isso pode trazer o quê, doutor, essas inflamações? O problema é quando isso se torna crônico, né? O corpo fica o tempo inteiro tendo que dar conta de algo que era para ser temporário. Eu falo que a nossa máquina humana, ela foi feita para ter estresses agudos e curtos e temporários. Então a gente dá um pique, a gente corre. A gente foi feito para estresses curtos. Tem um machucado, inflama, corrige. Agora, fica eternamente inflamado, o esforço e o gasto energético de nutriente do corpo é contínuo. E aí vai depletando nutrientes, vai consumindo energia e recursos dessa máquina que era para estar gastando com outras coisas e está ali o tempo inteiro com essa inflamação crônica tendo que ser resolvida. Então é um processo que demanda do corpo o tempo inteiro, né? Que era para ser pontual, eventual, e a gente, com as mudanças da alimentação, do estilo de vida, tornamos isso crônico. Verdade. E aí, minha amiga? E aí, meu amigo? Bora desinflamar, então, essa máquina perfeita aí que Deus criou? Tá aqui, ó, a revista A Máquina Humana vai trazer dicas para você, tudo com base na Bíblia, na Palavra de Deus, de uma alimentação saudável, de atividades físicas, do cuidado com a nossa mente também, o nosso corpo como um todo. Você já viu? Foi uma especialista, uma médica falando, e quem escreveu esse material também foi uma especialista, uma médica, junto com a Teru Gouveia, que também conhece muito dessa área de nutrição, de alimentação, do que o nosso corpo precisa. Então, tá esperando o quê para entrar em contato com a gente agora? Não espera mais. Telefone aparece aí já na sua tela, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, a Máquina Humana. Liga agora, não deixa para depois, você pode acabar esquecendo. E quando você entra em contato com a gente para pedir a Máquina Humana, você automaticamente pode já fazer o seu cadastro e se tornar um aluno da Escola Bíblica e ter acesso a todo o conteúdo, todos os materiais que a gente tem disponíveis lá para você aprender mais da Bíblia e vários outros temas também, tá bom? Vamos para aquele intervalo rápido, que é o tempo de você aproveitar, tomar aquela aguinha, pegar o seu telefone, entrar em contato com a gente, fazer o cadastro e já receber gratuitamente a revista Máquina Humana aí na sua casa. A gente volta já. Estamos de volta e no último bloco, mas essa fala de que pena seria muito pior se você não tivesse mandado sua interação, né? No último bloco.
teve atividades para fazer, muitas, né? Pedir sua revista Máquina Humana não dá mais para você ficar pensando, tentando resolver um problema sem ter uma arma poderosa na mão, que é pedir sua revista Máquina Humana. Faça isso, dá tempo, faça isso rápido e fala para a pessoa aí que está enrolando no telefone para fazer isso também, porque isso é muito, muito importante. Você vai perceber como a vida da gente muda radicalmente quando a gente começa a pensar na vida. E chegou a interação aqui, nós vamos já começar com elas, né? Uhum. A primeira é da Renata Pereira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela diz assim, ó: eu passo por um ciclo emocional bem intenso. Tem dias que eu estou super animada e no outro já não quero fazer nada. Eu não estou ciclando e rola isso também. Tudo relacionado à menstruação. Existe algum tipo de alimentação ou prática que ajude a manter o equilíbrio? Ajuda a gente. Sensacional. Minha explicação é pior, né? Você também, Tô Abinão? Junto. Se identifica? Opa! Só não vem a menstruação, mas o desânimo... É aquilo, né? Aquela oscilação, né, pastor Aleixo? A gente percebe no equilibra ar. isso, né? Aqui a gente percebe vocês Sério? desse jeito, Ai. oscilando. Quando eu falo assim, abinal, é pra isolar, né? Pra isolar esse comentário aí. Eu sou a mais estável, doutora, dos três. Por incrível que Por pareça. incrível que pareça. Aham. Eles ciclam mais do que você. Exatamente. É porque a gente tem dia que tá legal, tem dia que a gente tá chato. Eu tô legal todo dia. E vamos para a resposta da Renata. Ou melhor, o que não dizer, né? Doutora. Então, isso, como a gente viu, é comum acontecer. A mulher perceber isso, de que tem esse momento de animação, no outro dia já não quer fazer nada. Se ele está muito relacionado com o ciclo menstrual, ótimo. É realmente esperado que isso aconteça. O problema é quando às vezes não está, né? E pode significar um desequilíbrio, uma queda hormonal fora do período certo, uma ovulação inadequada, a anovulação, ela não ovular e não ter. Mas se ela consegue perceber bem que isso tem a ver com o ciclo, legal. Isso é uma identificação que faz parte e tem sim como a gente melhorar. Ácido gama-linoleico é excelente para diminuir essas flutuações, né? Para ela não ser tão intensa. E para a percepção da mulher também não ser tão intensa dessa flutuação. Porque flutuar todas iremos, né? A questão é que algumas mulheres têm receptores mais ativos. Isso foi identificado no cérebro de algumas mulheres, que elas têm esses receptores mais ativos. E elas são mais sensíveis à flutuação do que outras. Essas vão precisar de ajuda. Então, alimentos ricos em 5-hidroxitriptofano, 5-HTP, que a gente fala. Quais são alimentos, vegetais por exemplo? verdes escuros, sementes. Nessa fase é muito bom. Existem suplementos também de 5-HTP, que hoje em dia são bem disponíveis assim, na parte de suplementação. Ácido gama-linoleico, óleo de prímula. Existe até o que eles chamam de ciclo das sementes. Então, na primeira fase do ciclo, a gente priorizar sementes de abóbora e linhaça. Na segunda fase, já priorizar gergelim, gengibre, que já ajudam a ativar um pouco mais e a melhorar um pouco o humor, essa parte de produção de hormônios estrogênicos. Então, tem muita coisa para fazer. A atividade física, que ajuda a melhorar a dopamina, a melhorar o bem-estar. Então, se manter sempre ativo, com uma alimentação saudável. Se a gente tiver um bom estilo de vida, melhora bastante. Então, muitas vezes, esse sofrimento indica um estado de necessidade de mudar os hábitos, né? Exercício, alimentação, sono, isso tudo que a gente fica indicando para você todo dia e convidando você para pedir a máquina humana, para cuidar dessa máquina humana e ser feliz, né? Interessante como tudo se resume, vamos Sim. dizer assim, né, a isso, né? Bons hábitos, né? Alimentares, sono, atividade física. Se a gente seguir isso, a nossa vida, né, pastora Aleixo? É viver inteligentemente. Isso para mim é impressionante, porque há uma alimentação que acompanha seu ciclo. Então eu vou comer arroz, feijão e batata frita todo dia. Você está colocando uma vida cíclica e uma alimentação que vai cortar ela no meio. Um atleta, quando ele está numa fase do treino, ele come coisas diferentes de outra fase do treino, porque ele está entregando o que o corpo está exigindo. Mas a gente também é assim. Tem um planejamento. Deixa eu lembrar aqui, ó. A doutora Priscila Pirro, ela é médica, ginecologista, obstetra, professora universitária da Unirio, palestrante, sócia gerente da clínica Axen. Falei certo? Isso. Axen.
Ela tem 5 pós-graduações, dentre elas medicina integrativa na PUC, onde também é professora. Aí eu pergunto, com esse currículo e essa formação, uma das melhores médicas do Rio de Janeiro, se não do Brasil, tem algo de mais moderno do que investir no estilo de vida? Nos hábitos saudáveis? Não tem, porque tudo acaba em medicina do estilo de vida. Tudo vai parar em medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida hoje não é considerada uma especialidade médica, mas já tem pós-graduação, que eu também fiz na medicina do estilo de vida. E quando a gente vai olhar para a medicina do estilo de vida, é a que mais previne doenças. E não só previne, cura. Porque a medicina do estilo de vida ficou muito vista por um tempo como, vamos usar a medicina do estilo de vida para prevenir doenças. Mas não, é curativo, é tratamento, diabetes desaparece, hipertensão desaparece, então ciclos se reorganizam. Então o estilo de vida hoje é considerado o remédio mais potente, não só para prevenção de doenças, mas para tratamento também. Não tem nada, a gente vai rodar e vai acabar no estilo de vida. No plano do Criador, né? E veja só, chamar a tua atenção para um fato que a Igreja Adventista, que é a igreja mantenedora da Novo Tempo, a Novo Tempo pertence à Igreja Adventista, é a religião que leva as pessoas a considerarem o quão relacionada à fé está o cuidado com a saúde. É a religião que você vai ouvir em todos os meios, dizendo a você, cuide da sua saúde, busque a cura, a restauração, trabalhe a prevenção por meio de um estilo de vida de acordo com o plano do Criador. A máquina humana, uma das lições dela é sobre diabetes, por exemplo. Durante muito tempo disse que diabetes não tinha cura. A doutora acabou de falar a respeito de sim, há algo que ser feito em relação ao diabetes. Liga pra gente, 12 21 27 31 21. Deus quer que você tenha saúde abundantemente. Mais uma Às vezes alguém inspiração? tá lá, falou, vou fazer um jejum para melhorar, vou fazer uma vigília para melhorar minha relação com Deus. Se você conhece a máquina humana, você pode perceber que você está precisando dormir, não passar a noite toda acordado. Não é? E vai melhorar bem mais. E lembrando que o cuidado com o estilo de vida saudável evita que você também caia nas artimanhas dos falsos profetas que vão vender milagre. O maior milagre é cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Guarda isso para você. João Souza Binal. Ele é de Rio Real, na Bahia. Boa tarde, Boa João. tarde. Estou acompanhando o programa com a minha esposa e queria entender melhor como posso ajudá-la durante o período menstrual. Quais são as melhores formas de dar apoio sem invadir o espaço dela? Às vezes, fico meio perdido quando ela fica mais sensível. Foi você que escreveu essa pergunta? Não, Pois é. é o João mesmo, Eu né? junto com o Samuel. Porque é interessante que, até a gente comentou no começo, eu converso com meu filho, ele tem 11 anos, sobre esse período do mês que é importante ele saber. Que a mãe, às vezes, está um pouquinho mais estressada ou está meio mais sensível, chora por qualquer coisa e tal. E às vezes ele mesmo percebe, né? E às vezes não é qualquer coisa. Às vezes você pisou na bola com o Samuel. Às Eu vezes só queria não, te defender, quase Eliane. sempre. Quase sempre. Quase sempre. Eu e o Samuel dá uma aprontadinha, né? Mas é interessante que ele mesmo já percebe, em boa parte das vezes, às vezes ele já chega pra mim, pai, a mãe, acho que tá... Aí eu falei, filho, deixa. Pronto. Bonitinho. A gente já vai entendendo. Como ajudar? Como ajudar? A primeira coisa, entendendo isso já é grande coisa, né? Já é um grande passo, entendendo que esse momento não dá para esperar muito, né? E só da pessoa entender isso pra gente, olha, não espera de mim, porque a gente se culpa também. A gente não gosta de estar nessa fase. A gente fica se julgando, por que eu fiz, por que eu falei. Então, só de ter a compreensão e o acolhimento já é muita coisa. Não, meu amor, eu sei que você tá nessa fase do ciclo, que tá mais sensível. Não tem problema, a gente conversa sobre isso depois. Tentar ajudar dentro do possível com a parte alimentar, fazer um planejamento, comprar coisas que ajudem ali, manter um suplemento, né? Aqui, meu amor, tá na época da linhaça, né? Tá na época da semente de abóbora, do gergelim. Sai com essa linhaça pra lá. Sapato, abóbora, Claro, sapato. a dopamina sempre ajuda, então uma novidade, chegar com uma bolsa com sapato, sempre vai dar uma dopamina, uma serotonina, né? Bolsinha de água quente. Acho que o respeito e a conversa resolvem grande parte desse problema, né? E para quem é recém-casado, talvez veja como um monstro, né? Porque nunca conviveu de perto. Quando você tá namorando, o TPM chega, você vai embora.
amor, tá chato, eu vou pra minha casa. Quando você casa, não dá, você vai embora pro mesmo lugar. Ou dependendo do nível da paixão, não, fica ali, o que você quer, meu amorzinho? Chocolatinho, florzinha, presentinho. Depois a paixão baixa, por isso que precisa passar, pra ficar só o amor. Vem pra cá, mas a paixão vai aprendendo, dos anjos da esperança. Você sabe que tem uma galera apaixonada por essa Novo Tempo, que se transforma em amor, amor que permanece. Você que nos ajuda a fazer a Novo Tempo 24 horas no ar, com muitos programas, uma variedade incrível, um cardápio para toda a família. Nós temos programas que tratam especificamente de temas bíblicos, do ponto de vista doutrinário. Nós vamos conhecer profecias, nós temos a Arena do Futuro, temos a Escola Bíblica, nós temos muitos destes programas. Temos ainda o Entre Família, Vida e Saúde, temos o Consultório de Família, Fé para Hoje, temos outros programas para crianças, enfim. Você faz isso tudo acontecer aqui na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, além de tudo que é produzido na internet, especificamente como, por exemplo, o nosso podcast que é apresentado a cada quinta-feira às 5 da tarde. E você faz parte de tudo isso que se constrói por aqui. Obrigada, você que é Anjo da Esperança. Gosta da Novo Tempo? É apaixonado pela Novo Tempo? Você já pensou na possibilidade de ser um apoiador financeiro nosso? Que tal? Vem com a gente, não só fica assim, I love, como eu gosto da Novo Tempo. Ajuda a gente também, entre em contato agora, se informa como pode ser um Anjo da Esperança, com como você pode doar. Eu já te adianto, pode ser por Pix, pode usar cartão de crédito, pode usar boleto bancário, mas todas as dúvidas, o nosso pessoal na produção atende você, lá no Anjos da Esperança. 12 21 27 30 30. 12 21 27 30 30. Ou, se preferir, pode ser o nosso WhatsApp 98176 6630. Aparece aí no seu vídeo também. Ah, Darley, já entendi, eu quero é ajudar. Então pode ser agora por Pix, anjos@novotempo.com. Vou repetir, anjos@novotempo.com. Combinado? Vem ser Anjo da Esperança. E desde agora, Priscila, muito obrigada. Sua presença enriquece esse programa demais. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço pela participação e por poder trazer informação, conhecimento, né, que o conhecimento liberta. Obrigada. No Salmo 139, um dos salmos preferidos de muitas pessoas no decorrer do tempo, ele é belo, poético, maravilhoso. O Salmo de Davi, quando ele fala da relação, da grandiosidade de Deus manifestada nas características que ele quer que a gente veja. No meio do Salmo ele diz, pois tu formaste, verso 13, o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, diz ele, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Alguém um dia compôs um hino dizendo, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das suas mãos, e aí ele descreve tudo que ele vê diante dos olhos. Aqui Davi não está fazendo isso. Ele diz, eu te agradeço porque eu estou maravilhado pela maneira como o Senhor me fez. Ele não está olhando para o que está na frente dele, mas ele está vendo a si mesmo como obra das mãos. Isso tem uma dimensão maravilhosa. Davi também vai usar uma palavra em outro salmo que é muito importante para a gente entender como ele corretamente entendeu o seu Criador também, porque ele diz para esse mesmo Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra ali usada para cria, que é bará, criar do nada, é a mesma palavra que é usada por Moisés em Gênesis para dizer, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra não é usada para seres humanos, só para Deus, mas ela nos chama a pensar nesses dois versículos em algo muito importante que eu queria que você pensasse. Quando nós assistimos e refletimos sobre um programa como esse, nós vamos chegar à conclusão de que, a despeito de ter filhos ou não, de estar gestando, gerando ou não, a nossa vida está condicionada e respondendo ao fato de que Deus nos fez para gerar. Não, ter filhos não é uma obrigação. O ser humano não é mais ou menos completo com essa realidade. Não, ter filhos é uma bênção que Deus deu que você pode recusar. Não é pecado não ter filhos, mas passamos respondendo a este ciclo que está condicionado a ser reprodutor. E por que isso é importante? Deus é criador e Ele não para de ser criador quando não está criando, porque Ele reage como criador, Ele trata como criador. E quando eu chego para Ele e digo, Senhor, cria em mim um coração puro, é esse poder criador que faz criar do nada que me dá um novo coração. Ele é capaz de fazer isso. Da mesma forma, eu posso
e devo olhar para as pessoas perto de mim como um pai olha para o filho, porque ele disse o tempo todo. Eu posso estender a mão e tratar com cuidado e carinho qualquer pessoa perto de mim como uma mãe trata o filho, porque assim ele disse, como uma mãe a quem filho que consola o filho, assim vos consolarei. Quando orares, ore assim, Pai, e ele diz que nós devemos levar as pessoas e participar ativamente do processo delas de experimentar um novo nascimento. Ninguém na história da humanidade experimentou um novo nascimento sem ser conduzido a esse novo nascimento por um outro ser humano. Sim, Paulo fala para Timóteo, você, Timóteo, é meu filho na fé. E fala de ter gerado pessoas para Deus. O que ele está dizendo é, a lógica da criação está presente em nós para tratarmos as outras pessoas. Sim, nós vemos e pensamos num ciclo e nada disso é doença. Isso é muito importante. Não é uma doença, não é uma anormalidade, não é efeito do pecado. Mas é da própria criação que nos fez para pensarmos assim. Uma coisa me chama muito a atenção. Eu não tenho um ciclo menstrual. Posso dizer isso? Eu vou te chamar radicalmente a pensar nisso também. Porque quando Adão saiu e começou a olhar a natureza sob um comando, Deus falou, Adão, vai lá, anda, dá nomes aos animais e daqui a pouco você vai perceber alguma coisa. Ele foi, ele não sentiu falta de Eva. Ele sentiu falta de si mesmo. Ele olhou e disse, alguma coisa em mim não está acontecendo. O que Deus quis com isso é chamar todos nós a pensarmos no que nós somos. Eu posso dizer que eu não tenho útero? Não posso, porque como humano eu tenho, só que está em outro corpo e esse outro corpo deve ser tratado como eu trato o meu. Essa é uma ordem, não é uma novidade. Ama teu próximo como? Como a ti mesmo, porque você é parte do próximo. Fomos criados assim e o próximo faz parte de você. Tudo que acontece com quem está perto de nós, tudo que acontece com outro ser humano é algo de mim que não vai mais funcionar. Essa é a definição de Deus de um mundo perfeito. Eu estou ciclando? Claro que sim, em outro corpo. E se eu for solteiro, tem alguma coisa de mim acontecendo? Com a mais absoluta certeza. Essa é a definição do mundo como Deus quis. Deus não vai jogar você fora, não vai jogar seu corpo fora e não vai jogar o mundo fora na eternidade. Ele vai refazer e colocar tudo de volta do jeito que Ele quis que fosse. Por isso Ele disse, eu criei você do pó da terra, se relacione com isso. Eu criei você te colocando fôlego de vida, se relacione com isso. Mas lembre-se, eu criei outros seres humanos também, saindo um do outro. Essa é a lógica de um mundo perfeito. Obrigada. Obrigada, meus amores, pela companhia. A gente se encontra por aqui amanhã, não é, Binal? Se Deus quiser. Valeu, gente. Beijo no coração de todos. Mais uma vez, obrigado, Priscila. Obrigada. A gente se encontra. Valeu, tchau. Tchau.